Ontem a gente teve uma discussão com o pessoal do Mother Center, algumas reflexões em inglês. Mas foi algo que me fez pensar um pouco mais e entender a importância, e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje também. Aqui no Ashram a gente tem uma bananeira lá na frente, e quando ela dá fruto, é uma penca imensa de banana. Centenas de bananas, e grandes. Então, a gente junta alguns voluntários e a gente corta, separa em pequenas quantidades de banana e, além, claro, de distribuir para os Kriyavans que vêm para cá na meditação, como uma fruta que veio do jardim do Gurudev, do Ashram. Então, já é uma fruta diferente, abençoada. Mas a gente também distribui para os vizinhos, como uma forma de se mostrar preocupado e conectado e tentar trazer um pouco mais de harmonia. Hoje em dia é difícil as pessoas conhecerem o próprio vizinho, é difícil elas terem uma relação, como antigamente você ia pedir uma xícara de farinha ou de açúcar, ou tinha um relacionamento. Hoje em dia, principalmente em cidades grandes como São Paulo, as pessoas são muito afastadas, têm medo, ou o WhatsApp é mais fácil, por que eu vou tocar a campanha de alguém? Bom, de qualquer jeito, esse não é o assunto. Então, numa dessas vezes que a gente mandou essas frutas para os vizinhos, para as casas próximas, o vizinho do nosso lado ficou tão contente com essas bananas que vieram do Ashram, que ele preparou um pão. E eu estava sozinho aqui no Ashram à noite, aí eu escutei um barulho do portão, vi que alguém tinha entrado e saído. Aí quando eu acabei a meditação à noite, ele tinha deixado o pão lá fora, como um agradecimento. Estava quentinho o pão e cheiroso. E aí eu trouxe para dentro, o segurança falou quem tinha sido. Só que o mais interessante, claro, além daquele pão quentinho e cheiroso, foi o que estava cobrindo aquele pão. E era um paninho de louça. E nesse paninho de louça estava escrito: em tudo dai graças. Uma frase simples, a gente já deve ter ouvido milhares de vezes. Mas por alguma razão aquilo me trouxe um impacto diferente. Claro, o pão estava delicioso. Mas aquele paninho também veio como uma mensagem ou como um ensinamento. Em tudo dai graças. Então, a minha primeira pergunta para vocês: vocês são gratos ou não? Vocês sentem gratidão ou não? Vocês agradecem ou não? E aí vocês vão falar: claro que a gente faz isso, Swami. A gente agradece, a gente é grato. A gente agradece a Deus pelas coisas. E todos provavelmente devem falar sim. Mas essa pergunta tem que ser um pouco mais completa. Vocês ou nós agradecemos em tudo? Essa faz toda a diferença. Pensem um pouco nas suas próprias vidas. Quando vocês sentem gratidão? Normalmente. Quando vocês têm vontade de falar obrigado, ou quando vocês têm vontade de falar graças a Deus, obrigado, Deus. Normalmente, quando a gente tem experiências boas nas nossas vidas. A gente recebe alguma coisa, algum plano nosso que deu certo. Chegam algumas pessoas que você ama, você ganhou um aumento, e assim por diante.
Você está com saúde, seus parentes estão com saúde, está tudo bem? Graças a Deus. É normal. Mas será que essa gratidão é completa? E se a gente for se basear nesse paninho de louça que eu recebi, a resposta é não. Porque qual é a mensagem? Em tudo dai graças. E aí talvez vocês perguntem, como é possível dar graças para tudo? Como é possível sentir gratidão em tudo? E será que realmente eu preciso? Será que é possível eu sentir gratidão até mesmo nos meus problemas? Será que é possível eu agradecer até mesmo quando eu estou doente? Será que é possível agradecer quando eu perco o emprego? Será que é possível agradecer a Deus quando alguém morre? Se estava escrito em tudo dai graças, e isso, se eu não me engano, vem de uma parte da Bíblia, eu acho que é Tessalonicenses, mas eu posso estar errado. Ou seja, é possível. E pensem quando vocês sentem gratidão. Não é algo bom, não é algo expansivo, não é algo que te deixa feliz e mais leve. Toda vez que a gente sente gratidão, toda vez que a gente agradece a Deus por algo com sinceridade, não é algo realmente bom para nós? Imagine então se a gente conseguir expandir a nossa capacidade de sentir gratidão e de agradecer sinceramente, especialmente a Deus. Nossa felicidade vai aumentar proporcionalmente. Essa nossa sensação de expansão vai crescer proporcionalmente. Tá bom? Mas como eu faço isso? Será que eu consigo estender esse sentimento de gratidão, especialmente a Deus, em todos os momentos da minha vida? Umas palavrinhas juntas colocadas tão simples, em tudo dai graças, mas que se a gente realmente pensar um pouco sobre ela, isso pode trazer uma transformação tão grande nas nossas vidas. E não é algo inalcançável, não é algo longe do nosso alcance. Vamos refletir um pouquinho sobre como fazer isso nas nossas vidas e por que a gente está um pouco longe disso. Primeira coisa, os nossos mestres falam que em absolutamente tudo que existe nesse mundo, pessoas, situações, objetos, não importa, tudo é composto de dois lados, um lado positivo e um lado negativo. E isso varia, claro. Quando você vê uma pessoa e você fala, essa pessoa é má, provavelmente ela tem mais características negativas do que positivas, mas não significa que ela não tem positiva. Sempre existe, sempre. Se você pega uma pessoa e você fala, essa pessoa é boa, muito provavelmente as características positivas estão muito mais afloradas nessa pessoa, mas ela também tem o dark side, ela também tem a sujeirinha embaixo do tapete, só que não é tão visível. Para onde será que as nossas mentes vão naturalmente? Para o positivo ou para o negativo? Pensem um pouco e a gente vai chegar a uma conclusão que, se eu não fizer esforço, minha mente vai ficar focada mais no negativo. É muito mais fácil eu perceber os negativos das pessoas e das situações do que focar no positivo. Especialmente quando esse negativo me incomoda de alguma maneira. Então, o observar o positivo em tudo requer treinamento. E primeiro, a gente acreditar que existe positivo em tudo também. Não importa, em alguns momentos talvez eu tenha que cavar e realmente fazer uma busca
sincera para achar um positivo naquele momento, naquela situação, mas ele sempre existe. Tendo isso em mente, pode facilitar essa nossa busca. E o que acontece? A nossa mente é completamente treinável. Então, se eu começar a treinar minha mente para enxergar o positivo, vai chegar um momento onde ela naturalmente vai enxergar o positivo. Quando eu percebo o negativo nos outros, nas situações, nos objetos, o que acontece? Eu estou absorvendo esse negativo. E a minha mente vai se tornando cada vez mais negativo. E gradualmente ela vai desenvolvendo em mim esse negativo que eu estou vendo nos outros e nas situações. Então isso não é algo desejável para nenhum de nós. Especialmente nós estamos no caminho espiritual, que é um caminho de purificação e de transformação. Aqui a gente se depara com um grande problema do ser humano, e é a natureza crítica, de ficar vendo defeito em tudo. A mente humana vai para esse caminho se a gente não fizer um esforço. Então é um treino de encontrar o positivo em tudo. Mas não pensem nas coisas extremas no começo. Ah, meu Deus, eu não quero nem pensar se alguém ficar doente da minha família, se eu perder alguém. Não precisa pensar nesses extremos. Começa no seu dia a dia a buscar, a se conectar com o positivo. Ah, esse negativo eu já sei, eu já conheço. Eu não vou mais alimentar minha cabeça com isso. Eu vou buscar o positivo. E perceba que cada vez que você descobrir o positivo numa situação talvez não tão favorável, observa como vai ser a resposta da sua mente. Ela vai ficar feliz e plena. O seu coração vai ficar mais alegre. É um treino. E a gente tem que fazer. Para a gente chegar nesse nível em tudo dar graças, a gente precisa treinar. E lembra, isso é só para a nossa própria experiência de felicidade. Eu preciso expandir. O negativo traz contração para nossas vidas. E contração, segundo os mestres, é morte. Expansão é essa gratidão. E expansão é vida. Vocês querem morrer ou viver? A gente quer ir em direção à libertação ou ao aprisionamento, que é a contração, que é o ego. Em tudo dai graças. Uma situação que foi extrema. O pai do nosso Gurudev. Eles tinham 11 filhos. O Gurudev foi o 10º filho. E quando o Gurudev devia ter por volta de 30 anos, o irmão mais velho dele, de repente, contraiu uma doença muito grave, e naquele momento eles não tinham como tratar, e de uma maneira súbita ele morreu. Ele não tinha nem 40 anos ainda. E o Gurudev já estava morando no ashram. E então chegou uma mensagem para ele voltar lá para a família, para a casa da família, onde os rituais fúnebres e toda a cerimônia ia acontecer. Então, Gurudev, já sendo um monge, foi um pouco ressabiado para lá e esperando, claro, encontrar um luto, uma tristeza. Ele foi de ônibus. Quando ele chegou na estação, o pai dele estava esperando ele. Ele desceu do ônibus, o pai dele o cumprimentou, deu um abraço e sereno. Não tinha nenhuma expressão de tristeza ou de dor. Eles até conversaram e aí o Gurudev não aguentou. Falou: pai, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Seu filho mais velho acabou de morrer. Você não ficou triste? E aí o pai dele falou: eu nunca ouvi uma pergunta tão absurda na minha vida. O meu primeiro filho, que trouxe toda a experiência para mim de ser pai, que trouxe para mim um amor que eu jamais tinha experimentado na minha vida, que trouxe para mim tantos ensinamentos e construiu tanto na minha vida, que era a minha própria vida,
como você pode fazer uma pergunta dessa? É claro que eu estou triste, é claro que eu estou sentindo tanto que eu não consigo expressar. E aí ele perguntou, mas então por que você está com essa serenidade toda? E aí o pai dele falou de uma maneira muito linda. Ele falou, pensa numa situação. Um banqueiro e um cliente. Chega um cliente no banco e deposita uma quantia em dinheiro. Esse banqueiro não vai ficar feliz? Sim, ele vai ficar muito feliz porque ele vai trabalhar com aquele dinheiro. Ele vai investir, ele vai ter retorno, ele vai ter lucro, o banco vai aumentar com aquele depósito. Mas chega um dia, o cliente volta e fala, eu preciso usar o meu dinheiro, eu vou sacá-lo. O banqueiro vai ficar triste ou frustrado? Não. Ele vai sentir gratidão, porque durante todo esse tempo, o cliente confiou nele, ele pôde trabalhar e crescer com aquele investimento. Então, ele vai devolver o dinheiro e ainda vai agradecer e falar muito obrigado por ter confiado em nós, obrigado por essa oportunidade de servir, e sempre que você quiser voltar, nosso banco está aberto. E aí o pai do Gurudev falou assim, essa é a minha situação. O Gurudev não entendeu muito bem. Aí o pai explicou melhor. Ele falou, Deus é o cliente. Eu sou o banqueiro. E o meu filho foi o investimento. Deus, por algum tempo, me deu esse presente chamado filho. Era dele, mas ele deixou esse filho comigo por um tempo. Para quê? Para eu investir, para eu crescer, para eu aprender, para eu expandir, para eu mudar completamente a visão da minha vida. E durante esse tempo que esse depósito de Deus, em forma de filho, esteve comigo, foi o que eu fiz. Eu aprendi, eu cresci, eu amei, eu me contentei, eu celebrei, minha vida mudou completamente. Mas agora, Deus voltou para mim e falou assim, eu preciso dele, do meu filho, do meu investimento. Por que eu ficaria triste? Nessa perspectiva, por que eu não deveria agradecer a Deus por esse momento, esses anos que eu vivi intensamente com Ele, aprendi, cresci, e agora Ele está voltando para a origem dele, que é para Deus, a fonte de bem-aventurança, de alegria. Por que eu não deveria agradecer a Deus e olhar para esse aspecto? Então, meu filho, falando para o Gurudev, é por isso que eu estou sereno, porque agora ele está de volta na verdadeira morada dele com Deus. E eu estou com todo esse lucro que eu tive durante esses anos que eu fiquei com ele. Esse amor, ele está em mim, ele jamais vai se afastar de mim. O Gurudev ficou absolutamente surpreso com uma resposta daquela. Ao invés da pessoa estar acabada e num estado depressivo, ela olhou para o aspecto positivo. E por que eu dei esse exemplo? Porque esse é o maior de todos para nós. Mas será que a gente não pode começar pequeno no dia a dia? Ao invés de nos irritarmos com coisinhas pequenas, buscar sempre o positivo? E isso não é para os outros, é para a gente. Essa é a primeira característica. A gente precisa eliminar das nossas vidas a nossa natureza crítica e a nossa capacidade, que é terrível, de ver defeito em tudo, de ver o negativo em tudo. A gente precisa inverter. Esse é o primeiro aspecto. Tudo tem dois lados. O segundo aspecto é um aspecto um pouco mais profundo nesse mesmo caminho, nessa mesma linha de raciocínio de por que eu deveria dar graças para tudo? Por que eu deveria agradecer a Deus por todos os momentos? Será que até mesmo nos momentos ruins eu deveria agradecer a Deus? Pensem um pouco. Será que essa sua impressão
essa sua experiência de ruim, ou de sofrimento, ou de dor, ela é absoluta? Ou ela é relativa? E nós vamos compreender que todas as nossas experiências no mundo são relativas. Elas não são absolutas, porque elas não são para sempre, e elas não são constantes, ou seja, elas variam. Então, agora, uma outra característica dos seres humanos. Todos nós vivemos baseados em dois aspectos das nossas vidas, ou duas listas. Eu gosto e eu não gosto. Num extremo, essas listas se chamam eu amo e eu odeio. Então, o que acontece? Durante o tempo inteiro, em qualquer experiência das nossas vidas, nós julgamos. E imediatamente, quando vem aquela experiência, eu jogo para uma dessas duas listas. Gostei e não gostei. Essa comida é boa, essa comida é ruim, essa pessoa é legal, essa pessoa é chata. Hoje está frio, hoje está calor. Claro que a gente tem que ter experiências e elas são diferentes. Mas todas as vezes que a gente baseia a nossa resposta àquela experiência somente nessas duas listas, a gente vai estar muito longe dessa possibilidade de sentir gratidão por tudo. Porque se a gente só está vivendo baseado nessas duas listas, quando que eu vou lembrar que tudo vem de Deus? Então, numa verdade ou numa realidade muito mais elevada do que a nossa atual, numa verdade absoluta, não existe para Deus bom nem ruim. Será que tudo o que acontece na minha vida não tem um propósito divino? Será que tem alguma coisa que acontece por coincidência ou por acidente? E a resposta é jamais. O Criador divino faz absolutamente tudo com perfeição. Tudo! Mesmo que eu não compreenda. E aqui a gente não precisa chamar de Criador divino, porque ele pode parecer muito longe. Mas pensa agora nela como a nossa Mãe Divina. Será que essa Mãe Divina não está cuidando de nós da melhor maneira possível? Com o maior amor possível que a gente não pode nem imaginar? Pensa na sua própria mãe física. Alguma coisa que ela já te fez até hoje foi para te fazer mal ou te prejudicar? E a resposta é muito provavelmente não. Talvez algumas exceções por aí. Ela já puxou sua orelha. Ela já te deixou de castigo. Ela já te deu comida que você não gostava. Ela já te levou no médico para tomar injeção. Ela já te obrigou a tomar antibiótico. Ela já te deu banho, te esfregou quando você não queria. Será que você olhando para todos esses momentos, você vai falar: nossa, minha mãe era muito ruim. Olha como ela judiou de mim. Quão miserável eu fui. Ou será que você vai olhar e falar assim: meu Deus, quanto ela se sacrificou para cuidar de mim? Quanta rebeldia, porque eu não percebia que aquela comida ruim era boa para a minha saúde. Que aquela injeção que ela me levou no médico era para eu me curar. Que aquele puxão de orelha foi o mais importante, porque senão eu estava indo para o caminho errado. Que aquele esfregão que ela me deu no banho com aquela bucha era para eu não ficar com bactéria ou eu não pegar alguma doença. Ou seja, naquele momento a minha compreensão não era tão grande para eu agradecer e falar: mãe, obrigado porque você está puxando a minha orelha ou você está me dando algo que eu não gosto para comer. Mas será que depois de um pouquinho a gente não reconhece isso? Tudo foi para o meu bem? Sim. Se a nossa mãe corporal física nos ofereceu tanto amor e de maneiras diferentes, de uma maneira às vezes não tão perceptível amorosa, mas sempre amorosa. Será que a nossa Mãe Divina
que nos pôs aqui, que nos mantém vivos em cada respiração, será que ela não está oferecendo para a gente amor incondicional o tempo inteiro, mas a gente não tem a capacidade de enxergar por causa dessa nossa dualidade de gostos e aversões, amo, odeio? Será que a gente não pode tentar expandir um pouquinho, elevar um pouquinho a nossa visão para ir além dessas duas listas e aceitar a presença dessa Mãe Divina amorosa em nossas vidas o tempo inteiro, sem cessar? Falando um pouquinho sobre essas duas listas, por que elas são ruins nas nossas vidas? Primeiro, é impossível eu conseguir ficar sempre só na lista boa. As duas experiências, boa e ruim, vêm sempre de mão dadas. Elas vêm em ciclos. E não só isso, elas são temporárias. Eu vou tendo experiências da minha lista de bom e eu vou aumentando meus desejos. Eu vou aumentando meu apego e minhas possessividade nessa lista. Só que elas não duram para sempre, elas sempre acabam. Ou seja, se a minha felicidade for baseada nessa lista, eu estou sempre inseguro. Quando essa pessoa vai me deixar? Até quando essa minha saúde tão boa vai durar? Até quando essas pessoas vão me tratar bem desse jeito? Até quando eu vou ter esse emprego? E assim por diante. Sempre inseguro. E não só isso, sempre com a cabeça naquela lista do não gosto. Meu Deus, quando vai vir essa lista de novo? Quando aquela pessoa que eu não suporto vai chegar? Quando aquele clima que eu odeio vai chegar? Quando eu vou ter que provar de novo aquela comida que eu odiei? E assim por diante. Eu estou sempre tentando fugir desesperadamente. E com isso, não estou tranquilo, eu estou agitado por causa daquela lista do que eu não gosto. E eu estou sempre inseguro nessa lista do que eu gosto, porque ela está sempre ameaçada de partir. E não só isso. Algo que estava na sua lista do eu gosto ou eu amo, pode muito facilmente pular para a lista do eu não gosto. Aquela coisa que eu amava, aquele lugar, de repente me trouxe uma experiência negativa, mudou para a lista negativa. Ou seja, como eu posso basear minha vida e minha felicidade em algo que está sempre mudando, em algo que é temporário, em algo que hoje eu falo eu amo e amanhã eu odeio? Não dá. Mas se eu elevar um pouquinho a minha visão e tentar reconhecer, lembrar pelo menos, que tudo que está acontecendo na minha vida tem um propósito divino superior. E esse propósito é sempre para o meu bem maior. É sempre para a minha experiência de amor incondicional, de Deus. É sempre uma revelação dele. Aí sim eu posso estabelecer minha vida numa felicidade. Enquanto isso, não. Então, outra sugestão. Você recebeu uma notícia ruim? Considera que é a sua mãe divina te dando um antibiótico, que não é muito bom. Mas tem um bem maior por trás. E você vai descobrir. Mas se você já sabe que tem um bem maior por trás, por que não agradecer agora? Mesmo não tendo a experiência momentânea. Você está com algum problema? Alguém ficou doente? Você está numa situação difícil? Pensa que talvez seja uma injeção que a sua mãe divina te levou para tomar, porque você precisa se curar de algo. Algum puxão de orelha da mãe divina em forma de crítica ou em forma de fracasso na sua vida? Não pensa que alguém está querendo te prejudicar. Tenta lembrar que a sua mãe divina está te corrigindo e falando, filho, não era para esse lado que você tinha que andar. Se você continuasse ali, se eu não tivesse puxado sua orelha na forma de um fracasso ou na forma de alguma perda, mais para frente você ia sofrer muito. E eu sou sua mãe divina, eu não quero sofrimento, eu só quero amor no seu coração. Ah, sua medida é muito difícil isso. É fácil a gente sofrer? É fácil a gente sentir raiva? É fácil a gente sentir insegurança? É fácil a gente sentir ansiedade? Não, é horrível. Por que não aceitar então a verdade da vida? Então, isso não é uma desculpa ou um consolo para a gente não sofrer nesses momentos, mas é a verdade da vida
que pode eliminar o sofrimento por completo nesse caminho. Então, essa é outra perspectiva. Dai graças em tudo, mesmo que no começo for mecânico, teórico, e você não tiver experiência. Mas tenha essa certeza de que é a verdade. Tudo na sua vida, qualquer experiência, tem o intuito de te fazer o bem. Tem o intuito de te mostrar algo. E se eu acredito nisso, por que não agradecer? Até que gradualmente essa gratidão começa a fluir mais naturalmente no meu coração. E a minha experiência de sofrimento e dor vai começar a diminuir. E não é isso que eu quero? Então aqui eu preciso de um pouco de fé. Deus está comigo. Ele está cuidando de mim. Ele está me protegendo. Ele está oferecendo o amor dele de várias maneiras. Assim como minha mãe me oferece de várias maneiras. Às vezes ela faz uma cara bem feia e dá uma bronca para eu ficar com medo e me corrigir. Deus também às vezes faz uma cara feia, mas não é para o nosso mal, é para a correção. Mistakes are not for mistake. Mistakes are for correction. Gurudev dizia sempre. Um erro não é para o erro em si, ele é para a sua correção. Se eu pensar um pouco mais nisso, minha vida pode se transformar por completo. Claro, a meditação vai fazer isso de dentro para fora sem eu perceber. A gratidão começa a fluir mais no meu coração através da meditação. É uma limpeza geral e interna. Mas a minha atitude ao viver e ao me deparar com as coisas do mundo é muito, muito importante. Como eu estou vivendo? Como eu estou respondendo às situações que chegam até mim no meu dia a dia? Pensem um pouco. Como eu posso mudar? O Gurudev, quando estava mais no final da vida dele, ele estava cheio de problemas de saúde. Ele estava com dores terríveis nos quadris e nas costas. Então as pessoas que ficavam lá no quarto dele falavam que muitas vezes ele falava: "Ai, que dor nas costas". Mas imediatamente ele falava assim: "Ai, mas é tão bom. Obrigado, Deus". As pessoas era até difícil de entender, falar: "Como é possível que no mesmo momento ele está falando: "Ah, nossa, como dói"". Mas aí ele lembrava: "Até isso vem de Deus. Ele está se revelando na forma dessa dor. Ai, como é bom. Obrigado, Deus". Será que a gente não pode alcançar isso? E a resposta é sim. O nosso potencial é infinito para crescer e para explorar essa felicidade. Nesses dias, quando eu estava pensando nesse assunto, me veio na cabeça um monge muito lindo que viveu algum tempo atrás na Índia, algumas décadas atrás. E o nome dele era Swami Ramdas. Ele era mais conhecido como Papa Ramdas. Eu já devo ter falado várias vezes para alguns de vocês sobre a vida dele em alguns momentos. Mas se toda vez que eu lembro dele eu sinto tanta alegria e inspiração para mudar minha vida, eu acho que não tem problema a gente repetir de vez em quando essas histórias. O pai dele deu um mantra para ele e ele começou a entoar. E aquele mantra foi tão poderoso, deu para ele um estado tão forte meditativo e uma conexão tão forte com Deus que ele decidiu se tornar monge. Ele não sabia como fazer isso direito. Ele foi, passou num barbeiro, raspou a cabeça, pegou um tecido laranja, tomou um banho num rio. Quando ele saiu na outra margem, ele vestiu o tecido laranja e como o mantra dele era de Rama, a encarnação divina, ele falou: "O meu nome agora é Swami Rama. Swami Ram Das, o servo de Rama". E pronto, ele se tornou um monge. Ele falou: "Agora não tem mais nada". Ele não tinha mais posse nenhuma, zero, nenhuma moeda, só aquela roupa. E aí ele teve uma preocupação. Ele falou: "Tá bom, eu sou um monge, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Onde eu vou me abrigar?". Naquele momento que ele teve esse questionamento, veio uma resposta imediata. Deus está cuidando de mim. Eu não tenho que me preocupar com mais nada.
E aquilo foi tão forte para ele, que a partir daquele momento ele nunca mais se preocupou com nada na vida dele. Nada. E não era da boca para fora, era uma experiência de que Deus estava cuidando dele em cada passo. Então ele começava a andar e falava: para onde eu vou? Deus está me guiando. Ele saía andando, e aí ele chegava de repente num vilarejo, ou chegava numa estação de trem, falava: para onde será que Deus vai me levar? Aí parava um trem, com a porta aberta, ele entrava. O tempo inteiro nessa atitude. Aí ele não tinha dinheiro. O cobrador falava: meu amigo, você vai ter que descer aqui. Ele falava: eu sabia, era essa cidade que Deus queria me levar. E aí ele conhecia pessoas, e aí as pessoas ofereciam comida para ele, ofereciam abrigo, às vezes não, ele não tinha comida nem abrigo, mas tudo era vontade de Deus. E ele estava sempre imerso nessa bem-aventurança. Para ele, o bom e o ruim das experiências da vida eram muito insignificantes, mas o amor de Deus conduzindo com perfeição cada passo dele era o mais importante da vida dele. E isso era uma experiência para ele. Ele foi preso, ele ficou sem comer por muitos dias, mas para ele, Deus estava cuidando. Ele quer que eu jejue hoje. Ele quer que eu pense mais nele ao invés de pensar nos prazeres dos sentidos. Uma vez ele estava na estação de trem com um amigo, eles embarcaram no trem e eles viajaram por muitas e muitas horas direto, discutindo sobre espiritualidade. E aí parou numa estação onde tinha um segurança britânico, inglês. E ele não gostava de monges. Ele não gostava de hindus muito, mas ele não gostava de monges especialmente. E aí ele tirou os dois do trem, porque eles não tinham bilhete, e ele começou a humilhar os dois. Mandava os dois correrem para lá e para cá. Ele já tinha uma certa idade, e monge é uma categoria extremamente respeitada. É considerado uma ofensa muito, muito grave desrespeitar. E aí segurança apitava e falava: volta aqui, correndo. Agora vai lá, senta, levanta. Ficou por muito tempo humilhando esses dois. E aí ele pegou todos os pertences deles. Que não eram muitos, era uma Bhagavad Gita, uma bolsa, um potinho de água, um potinho para pedir comida. Aquele monge amigo do Papa Ramdas estava desolado, bravo, irritado, triste, cansado, humilhado. O Papa Ramdas sorrindo, tudo que o segurança falava, ele ia rindo e fazia. E aí, Ramdas. E ele falou: o que é isso? Ele falou assim: eu amo Jesus, eu amo os ensinamentos de Deus nessa forma. E aí o segurança mudou. Ele falou: me perdoem, voltem para lá. E levou os dois de volta para o trem, deu um assento para eles confortável e se sentiu arrependido de ter judiado deles, humilhado, e foi embora. E aí o trem começou a andar. Papa Ramdas estava naquele estado estático de alegria. E o outro estava louco da vida, esbravejando, bufando, completamente alterado. Ele falou: como é possível que você tenha paz ainda nisso? Esse ser demoníaco judiou da gente, levou nossos pertences e você ainda está sorrindo. E aí Papa Ramdas disse: você não conseguiu perceber? Ele falou: não. Que não era um segurança, mas era o próprio Deus que veio nos acolher. Ele falou: como acolher? Ele falou: meu amigo, a gente viajou por horas sentado nesse trem. Você não percebeu que o seu pé estava inchado desse tamanho? Suas pernas estavam sem circulação? E a gente ia ter problema disso no futuro? Deus, por amor a nós, parou o trem naquela estação, tirou a gente daquele estado, fez a gente andar para lá e para cá, sentar e abaixar, para o sangue fluir nas nossas pernas e desinchar. E não só isso, ele tirou os nossos pertences. Por quê? Porque monges não podem ter apego nenhum e não podem possuir nada.
E a gente estava indo para o caminho errado. E depois de trazer um relaxamento para as nossas pernas, mais circulação sanguínea, depois de tirar tudo que a gente não precisa possuir, ele, com todo o amor, pôs a gente de volta no trem, pediu desculpas e a gente está aqui, seguindo viagem. Será que não é algo para a gente agradecer pela presença de Deus? Eu não sei se o amigo dele gostou muito dessa história, mas olha a perspectiva dele. E será que ele era louco? Ou será que nós não percebemos isso? Uma outra vez, ele foi meditar com um amigo dele numa caverna. E estava um momento muito frio. E ele só tinha aquela roupa do corpo. E aí, esse amigo dele falou, como é possível? Como eu vou dormir aqui? Além desse frio, tá cheio de mosquito, porque era uma região de floresta. E o Paparâmitas, meu querido, você não está percebendo que é Deus falando com a gente agora, clara, explicitamente? Ele falou, eu não estou ouvindo Deus falar comigo coisa nenhuma, eu estou ouvindo só o zumbido desses mosquitos. E ele falou assim, é esse Deus está falando com a gente na forma de mosquito e na forma de frio. Você não percebeu que ele ama tanto a gente, que a gente perto dele, que ele quer que a gente fique acordado a noite inteira, louvando e meditando e cantando? Por isso que ele falou, eu mandei esses mosquitos para o seu próprio bem, e esse frio também. Vocês dormem todos os dias, tantas horas, vocês não podem essa noite só lembrar de mim? Claro que o amigo dele não estava pronto para aceitar essa percepção, e ele tentou dormir a noite inteira e ficou se debatendo. Mas o Paparandas ficou a noite inteira cantando os mantras dele, canções devocionais em meditação profunda. Adivinha quem estava melhor no dia seguinte? Aquele que tentou dormir, mas foi atacado, ou aquele que ficou naquele estado divino? Tem muitas histórias deles. É maravilhosa. Até mesmo uma vez chegou um assaltante, entrou onde ele estava morando numa caverna, Paparandas. Ele tinha alguns utensílios para cozinhar, um quadro de rama, que ele amava, e ele tinha só uma tanguinha. E depois a roupa dele. Esse ladrão chegou à noite e começou a roubar as coisas. Estava escuro, ele não enxergava. E o ladrão pegava e ele sorrindo. E aí o ladrão, eu vou levar isso aqui. Ele não chamava ele de ladrão, ele falava, tá certo, Deus, pode pegar. E o ladrão pegou. E aí ele sentiu um pouquinho de apego com aquele quadro. Ele olhou para aquele quadro e falou, meu Deus, até isso será que ele vai levar? E aí o ladrão falou, eu vou levar esse quadro também. E ele sorriu e falou, tá bom, Deus, pode levar. Pegou as panelas, pegou tudo, limpou. E aí ele falou assim, eu quero sua roupa também. E aí o Paparandas ficou até mais emocionado. Falou, Deus, claro. Tirou a roupa. E aí só sobrou a tanga. E aí o próprio Paparandas falou, quer a minha tanga? E aí o ladrão falou, não. Virou as costas e foi embora. E aí ele sentou e ficou lá. Não acredito. Ele veio até mim nessa noite fria, nessa noite chuvosa. E tirou todos os meus apegos. Até esse quadro. Por que eu tinha que me apegar a um quadro? Eu estou aqui numa caverna para meditar. Por que eu tinha que ter panelas e tudo para cozinhar? Deus, você é maravilhoso. Uma outra vez, é a última história de hoje. Uma outra vez ele estava sentado numa clareira na floresta, onde estava batendo um pouco de sol, e ele estava se sentindo tão confortável lá, ele falou, vou meditar aqui. E ele fechou os olhos, começou a meditar, e aí o que acontece? Veio uma cobra e mordeu o dedão do pé dele. Quando ele olhou aquela cobra, ele começou a chorar. De dor? Não. De amor e de devoção. Como assim? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, Deus, eu medito durante tantos anos
para receber uma presença sua na minha frente, para que eu possa me curvar e expressar verbalmente o quanto eu te amo, o quanto você é o guia e a essência da minha vida, mas até hoje você não apareceu dessa maneira para eu me curvar. Ao contrário, hoje você veio numa forma de cobra e ao invés de eu tocar os seus pés, Deus, você veio e tocou os meus pés. Oh, Deus, você é inacreditável. Toda vez que eu penso que eu conheço um pouquinho você, você me surpreende com uma outra experiência maravilhosa. Uma picada de cobra no pé dele. Como a gente reagiria? Ah, isso é demais. Pensem nessas histórias como uma referência. Só para a gente ter um pouco mais de motivação para tentar mudar um pouquinho a nossa perspectiva no nosso dia a dia. A não viver tão baseado nos gostos e aversões. A não viver baseado somente em procurar e se alimentar com o negativo. Mas trazer esse lado que é o lado da verdade e está meio que escondido e dormente em nós. Ele está o tempo inteiro cuidando de nós. Ela, a nossa mãe divina, só quer o nosso bem. Jesus disse, quem tem olhos, veja. A gente precisa treinar. Então, que aquele escrito daquele paninho que veio em cima daquele pão que estava delicioso, possa trazer mudança nas nossas vidas. Possa trazer reflexão e possa trazer uma atitude diferente ao viver. Isso não é para o mundo, isso não é para os outros, isso não é também para Deus, isso é para nós mesmos. Por que a gente tem que viver uma vida só parcialmente feliz? Por que a gente tem que sentir amargura? Por que a gente tem que sentir tristeza? Por que a gente tem que sentir dor e sofrimento? Ah, faz parte. Não faz parte. A nossa natureza não é essa. A nossa natureza é Satchidananda. E Ananda é bem-aventurança. Eu sou isso. Então, tudo que vem contrário a isso, não sou eu. Não faz parte da minha vida. Eu deveria crer nisso e me movimentar para mudar. Então, esse é o meu desafio para vocês hoje, para todos. A lição de casa para todos nós. Amanhã e nos próximos dias, e assim por diante. Quando você acordar, ora para Deus e fala, Deus, você me deu mais um dia. Eu acordei e eu estou vivo. E não importa qual seja a sua oferta para mim hoje, em forma de situações, pessoas, não importa. O que chegar para mim hoje, eu vou agradecer, porque veio de ti. Mesmo se eu não entender muito bem, mas eu vou agradecer. E eu vou me esforçar sinceramente para encontrar o bom nessa situação. Eu não vou te esquecer, Deus, e eu não vou deixar de te agradecer em nenhum momento hoje. Eu te desafio, Deus, você não vai conseguir hoje me fazer esquecer. Chega no final do dia e percebe quanto você teve êxito na sua tentativa de gratidão, de lembrar de Deus e de enxergar o positivo. E assim a gente vai melhorando cada dia. Que a gente possa se conectar mais e que a gente possa ter a experiência de gratidão cada vez mais forte nos nossos corações. Isso é uma vida espiritual, uma vida de gratidão e de expansão, não de contração e de ego. A gente precisa crescer. De onde a gente está, a gente pode fazer muito. E o dia oferece para a gente infinitas oportunidades para enxergar o positivo e para agradecer. Cabe a nós. Você quer? Vamos em frente. Já falei demais. Antes da gente meditar, eu vou ler uma pequena reflexão também que vem muito de encontro a esse nosso pensamento, essa nossa discussão de hoje. E a gente já vai fazer isso de olhos fechados. Vamos, por favor, fechar os olhos um pouco. E eu vou ler para vocês. Essa reflexão vem de um livrinho que eu já falei várias vezes também, que o Guruji me deu, que chama Fale com Deus.
e que eu considero como sendo uma própria mensagem direta dele para mim e para todos que escutam, uma mensagem do divino. E essa mensagem se chama gratidão. E ele fala: dê-me o presente de um coração corajoso e agradecido. O homem prova sua grandeza por sua capacidade em ver razões para agradecer em sua vida. Quando a vida parecer difícil e os problemas se amontoarem, procurem definitivamente motivos para agradecer. O sacrifício e o agradecimento é, na verdade, um doce incenso que sobe até mim durante um dia ocupado. Busquem diligentemente algo para se sentirem alegres e gratos em cada acontecimento, e logo, muito logo, não precisarão mais procurar por isso. As causas para alegria e gratidão saltarão para saudar seus corações amorosos. Mantenha os olhos fechados, por favor. Agradecer é sentir. Ele pode ser expressado como falar, mas não necessariamente tem que ser falado. Agradecer principalmente no nosso coração. Falado é um passo. Observem sua respiração. Independente do seu estado atual, independente da sua condição física ou mental, será que o fato de só respirarmos agora já não deveria ser alguma oportunidade para a gente agradecer? Acima de tudo, eu estou vivo. Oh Deus, obrigado. Meu coração ainda é pequeno. Minha gratidão é quase inexistente. Mas eu vou mudar e eu vou crescer. Estabeleçam-se na consciência da respiração. Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração, curvem seu corpo para frente, em reverência. Exale. Respiração normal e consciente. Oh Deus. Quando meu ego cresce, eu me esqueço de ti. E é aí que o sofrimento começa. Eu me curvo buscando essa conexão. Eu me curvo pedindo a sua presença contínua e eterna na minha vida, no meu coração. Oh, minha Mãe Divina, eu sei que o seu amor é infinito por mim, mas me deixa senti-lo. Se aproxima mais, para que eu sinta o seu colo protetor. Eu vou lembrar de ti em cada instante. Concentrem-se. Curvem-se com sinceridade. O quanto realmente você quer sentir essa presença amorosa na sua vida? O quanto realmente você quer sentir-se grato e feliz em cada momento do seu viver?
Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Inale, longa, lenta e profundamente. Segure. Sentem-se de novo com a coluna ereta. Exale. Respiração normal e consciente. Levem sua atenção para dentro da cabeça. Concentrem-se. Indo além do bom e do mal, que é uma criação humana, e alcançando o amor incondicional e puro de Deus, acima de todas essas dualidades. Vamos meditar um pouquinho em silêncio. Respiração normal e consciente. Em cada esforço nosso, nesse caminho da meditação, nossa vida está mudando. Nós estamos expandindo em direção ao divino. Obrigado, Deus, que esse seja o nosso mantra em cada momento do dia. Até que a gente tenha a experiência natural dessa gratidão. Eu agradeço a Deus e agradeço aos mestres por essa oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, de a gente receber essa inspiração divina para mudarmos nossas vidas, para mudarmos nossa perspectiva ao viver nesse mundo. Pedindo a Deus que abençoe todos nós, com mais convicção, com mais energia, com mais força, com mais fé e mais amor, para que a gente siga até o fim da nossa jornada, nossa completa imersão nessa consciência divina do amor incondicional. E tentando perceber essa presença em todos vocês. Eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Jai Guru. Muito obrigado a todos. E uma ótima semana para todos nós, de gratidão. Temos lição de casa. E até breve.